da comissão, agradecer a doutora Edmeia por ter aceitado o nosso convite para vir participar desse workshop. Para quem não conhece, a professora Edmeia, ela é licenciada em História pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, no Brasil. Ela tem um mestrado em História pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis e o doutorado pela mesma instituição, com a tese Costumbrismo, Hispanismo e Caráter Nacional em Las Mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas, Imagens, Textos e Política nos anos 1870, sobre a qual ela fará uma breve exposição hoje. Na pesquisa de pós-doutorado, ela tomou como tema a ideologia de gênero, analisando a produção e divulgação do discurso antigênero no México. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, na área de História, com ênfase em História da América Hispânica. E ela também ministra a disciplina optativa de História e Gênero. Ela participa do Laboratório de Estudos de Histórias das Américas da USP e também da Comissão de Prevenção à Violência vinculada ao Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. Atualmente, ela também é diretora acadêmica do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz. Antes de passar a palavra para a doutora, eu vou pedir para todo mundo que deixe os microfones desligados para a gente poder ouvir bem a professora. Se vocês tiverem intervenções ou questões, por favor, façam no bate-papo aqui do Zoom, enquanto a professora fala, que logo após a fala dela, a gente inicia um período de debate. Então, agora eu passo a palavra para a doutora. Muito obrigada. É uma felicidade, né, poder falar do meu trabalho para vocês, principalmente porque eu já divulguei muito o meu trabalho aqui no Brasil, e como essa coleção que eu estudei, ela também trata, né, das mulheres, também trata de Portugal, embora eu não tenha separado nenhuma imagem de Portugal para analisar, mas embora ela trate de Portugal também, eu acho que é interessante, né, divulgar também para Portugal. Eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pela Amanda, né, a Amanda, que começou a história aqui na Universidade Estadual de Londrina, né, e agora está cursando aí na Universidade de Coimbra. Conheci agora a Beatriz e a Joana, um prazer conhecê-las, e eu, de fato, estou muito feliz em poder falar um pouco do meu trabalho para vocês. Bom, eu já falei para as meninas que eu não consigo ficar só nos 45 minutos, mas vou tentar ser, né, falar mais rápido possível, comunicar. Então, eu acho o que eu trouxe para apresentar para vocês nesse workshop é o meu trabalho de doutorado. Eu analisei, né, ou seja, foi a minha fonte de pesquisa, mas também o meu objeto de análise, a coleção Las Mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Ela foi produzida na Espanha, na década de 1870, especificamente nos anos de 1872, 1873 e 1876, idealizada pelo editor Dom Miguel Guijarro. Trata-se de uma produção composta por textos literários e imagens litográficas, que tematizou mulheres em diferentes espaços territoriais na Espanha, Portugal, Brasil e Filipinas. Essa é uma coleção que ela foi produzida nessa década de 1870. Ela é uma coleção muito grande, né? Muito grande assim. Aqui no Brasil, ela está arquivada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E ali ela é composta por 3 volumes de litografias, né? E um volume dos textos monográficos. Então, eu acho que é o contrário, 3 de textos monográficos e 1 de litografia, que faz tempo. Mas essa encadernação, ela foi feita aqui. Então, o único que é uma encadernação própria do editor é o de textos monográficos, porque as imagens, elas foram compostas aqui, mas lá na Espanha, naquele momento, na década
no século XIX, na década de 70, elas eram produzidas para enfeitar salões, porque são imagens, são cromolitografias, porque são litografias coloridas. E elas eram produzidas para enfeitar salões, o editor é Dom Miguel Guijarro. Então, depois que elas foram, né, estiveram aqui encadernadas. Os textos monográficos, eles também eram produzidos e eram lidos assim, coletivamente, uma pessoa lia para várias pessoas, porque é um momento também que nem todos eram letrados, né? Bom, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nesse meu estudo, eu problematizei essa coleção, né? E percebi que ela era portadora de um sentido político e construía uma representação simbólica das características nacionais espanholas. Ou seja, a Espanha, através dessa produção, elaborava um discurso de si. Então, por meio das mulheres espanholas, portuguesas e americanas, a Espanha construía um discurso sobre si, perceptível no conjunto da sua concepção, né, produção e composição. Vou dizer mais para frente, mas já vou colocar aqui. Concepção, produção, composição toda masculina, embora seja uma coleção que retrate, que fale, que, né, represente mulheres. Bom, o hispanismo como construto ideológico e o costumbrismo como estética artística marcaram esta produção. Através do hispanismo, que é baseado na ideia do espírito espanhol e experiências comuns, a coleção trouxe à cena a postura ideológica do editor e colaboradores e contribuiu para referendar e reforçar a crença na magnitude cultural e civilizacional espanhola, em detrimento da perda dos seus poderes econômico, político, territorial. Nesse momento em que a coleção foi produzida, idealizada e produzida, a Espanha não tinha mais os seus domínios aqui, né? A América Hispânica, com exceção de Cuba, já tinha, né, passado pelas suas independências. Então, onde que a Espanha vai se basear para pensar essa produção, né? Naquilo que tinha sido, né, o seu passado, que era o poder econômico, político e territorial. Então, compartilhar experiências comuns, insistir na ideia de pertencimento a uma comunidade única, retomar valores, práticas, experiências, religião, tradições, línguas e costumes, tudo isso era necessário para impulsionar o hispanismo como um ideal nos imaginários sociais. Né? Essa coleção toca os imaginários sociais. Uma forma de elaborar todos esses fenômenos era recorrer à ideia de tradição. E para isso buscou-se no passado histórico a sua justificativa. E aí eu me pauto no Eric Hobsbawm e Terence Ranger, né, a invenção das tradições. A formulação da hispanidade como discurso de identidade comum entre os novos territórios independentes e a ex-metrópole pode ser entendida como criação de uma tradição, projetada para justificar o interesse da Espanha na América. O costumbrismo, que é a estética artística da obra, suavizou o caráter político da sua concepção, versando sobre cotidiano, hábitos, costumes, práticas, vestimentas, características físicas e moral de mulheres em múltiplos espaços territoriais.
quando eu chegar lá nas imagens, vocês vão perceber que é isso que é representado, né? O costume, os costumes, os hábitos. Constitui-se o costumbrismo constitui-se em um gênero artístico bastante utilizado na Espanha para retratar cenas do cotidiano e do comum, dos tipos e costumes, e teve grande expressão em periódicos, nas pinturas, na literatura e no teatro. Isso eu estou falando da Espanha, mas o costumbrismo não é característico só da Espanha, tá? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, coleções muito parecidas em Cuba, Colômbia, ou seja, né, essa imagem de costumes não é só da Espanha, mas o que eu quero dizer é que era, né, bastante rica, era muito utilizada na Espanha. O costumbrismo busca descrever cenas e tipos originais e representa o desejo de imobilizar uma situação. Entre os indícios que mostram essa característica, está a forma como eles apresentaram a coleção. Então, eles colocam né, as mulheres no seu espaço doméstico, nos campos, nas cidades, na igreja, nos templos, né, enfim, nos salões e assim por diante. Então, a coleção Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas valeu-se de duas categorias distintas de linguagem. Então, que é a linguagem textual e a linguagem imagética. Além dessa dupla forma de comunicação, porque você é uma forma mais democrática de comunicação, digamos assim, né? Porque se a gente pensar o século XIX, né, se a pessoa não tem como, se não tem contato com a leitura, tem a imagem, né? A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência visual, a imagem comunica bastante também, e é mais acessível. Além dessa dupla forma de comunicação, diferentes também foram as abordagens dos espaços nacionais representados e os conteúdos designados. A gente percebe destacados nos artigos, né, mulheres representadas nos textos monográficos, representadas pelos atributos físicos, então, vão falar da beleza, formosura, graça da mulher, ou e também seus atributos morais, maternidade, educação, altruísmo, e tudo isso vinculados ao progresso, né, honra da família e da pátria. Nas gravuras espanholas, foram litografadas imagens de mulheres comuns, revelando ambientes, lugares, funções, atividades e a singularidade dos trajes femininos. Nas narrativas sobre a América, e aí representando as mulheres portuguesas também, mulheres comuns, tá? No caso das narrativas sobre a América, eles trazem a coleção traz uma outra conotação né, conotação da simbologia feminina. Então, grande parte das litografias que representam espaços territoriais na América retratam mulheres com perfis e posturas aristocráticas que são perceptíveis pelo vestuário, ambientes e semelhanças com as espanholas. Nos discursos monográficos, os autores apresentaram tipos nativos e misturas raciais, mas sobrepuseram em suas falas as mulheres de descendência espanhola, as brancas, consideradas damas e senhoras da sociedade. A outra parte evidenciada nos artigos americanos foram os aspectos naturais, como a geografia e a natureza, e aspectos políticos e históricos das regiões descritas. Eu queria, assim, dizer que o porquê que explicar já o nosso entendimento em relação ao porquê que as imagens de mulheres espanholas representam mulheres comuns no campo, né?
enquanto que as mulheres representadas, americanas representadas, são mulheres aristocráticas em espaços, né, espaços aristocráticos. A Espanha, né, de acordo com alguns autores, a Espanha, nessa década, né, a década de 80, na segunda metade do século XIX, já vivia uma interferência, né, muito grande da Espanha, da França, na comida, no vestuário, na cor das roupas, então, no hábito das mulheres. Então, as mulheres espanholas começaram a fumar, como fumavam as francesas e tudo mais. Então, se a ideia era buscar, né, o genuinamente espanhol, onde eles iriam buscar? Ainda nos espaços mais afastados da cidade, né? Então, por isso que são as mulheres comuns, né, do campo, por exemplo, porque lá elas vão, né, manter as tradições genuinamente espanholas. Então, o vestuário, a cor, enquanto que aqui na América, o que era, né, importante marcar como tradição espanhola, o espírito espanhol, é a mulher branca, que veio, a conquistadora, a mulher do conquistador, né? As pessoas que vieram para cá e se projetaram. Por isso é a mulher aristocrática, com uma vestimenta aristocrática, num lugar, né, que mostra, né, grandiosidade. Então, por isso que a gente tem. O que liga as mulheres daqui à Espanha? São as mestiças? São as indígenas? Ou as mulheres negras? Não, né? São as brancas, né? E tanto que a gente não tem nenhuma representação de mulher negra, né? Nem de mulher indígena. A única que tem uma representação diferente é a mulher do Paraguai. É o espaço do Paraguai que é representado por uma mulher, por uma litografia, é a única que a mulher está com um seio de fora, né? Está descalça, está fumando, está num espaço devastado, né? Então, depois da Guerra do Paraguai, está num espaço devastado. Então, é a única representação, entre aspas, aí, negativa, do Paraguai, né? Bom, mas o que mais me intrigou, desde o momento que eu tomei conhecimento dessa coleção, e a singularidade dessa coleção foi a seguinte: por que tematizar mulheres? É uma coleção grandiosa. Eu fico pensando no trabalho, aquilo que foi despendido para a produção dessa coleção, tanto que né, foi feita no decorrer de uma década, né? Então, tanto porque essa coleção, ela movimentou pessoas, ela movimentou litógrafos, e não é qualquer litógrafo, porque tem o litógrafo e aquele que faz a coloração ela é feita manual, a litografia você faz, né, várias, né, você faz o primeiro exemplar e depois você vai, né, tanto que a litografia foi muito importante para o desenvolvimento da imprensa, né, porque você, né, multiplica, mas a coloração não. Então, movimentou muitos litógrafos, né, e movimentou principalmente muitos literatos e pessoas, né, representantes da política, enfim, para escrever a parte monográfica. Porque, assim, essa coleção, ela representa espaços territoriais, como eu já disse, né, mas eu quero repetir aqui, espaços territoriais na Espanha, Portugal e na América Hispânica. Então, cada província espanhola e portuguesa, nem todas as portuguesas, tá? Mas cada província, ela é representada por uma imagem de mulher, né? E por um texto monográfico. Então, é um texto monográfico e uma representação de mulheres. Então, só de texto, são 113, mais ou menos 113
litografias, né? Então, vocês imaginam o tanto de pessoas que movimentou. Então, eu fiquei pensando, nossa, movimentou tudo isso e tematizou mulheres, sendo que as mulheres não aparecem nem na história, né? Mas tem um significado muito interessante. Por quê? De acordo com uma autora chamada Stephanie Michaud, ela diz, num texto chamado Idolatrias, Representações Artísticas e Literárias, ela diz o seguinte: nunca se falou tanto das mulheres como no século XIX. O assunto está, estou falando, reproduzindo o que ela disse, o assunto, mulheres, está em todo lado, né? Nos catecismos, nos códigos, nos livros de boa conduta, nas obras de filosofia, de medicina, de teologia e, evidentemente, na literatura. Então, alguma vez se legislou tanto, se dogmatizou tanto, se sonhou tanto sobre as mulheres? Ela pergunta. Aí continua, qual é, então, essa força que supera as ideologias e exclui a mulher do registro dos fatos? É a das imagens. A mulher aqui é imaginária. Essas mulheres litografadas são imaginárias. Muitos os litógrafos nunca vieram até a América para ver uma mulher americana, hispânica. A mulher aqui é imaginária. Mulher ídolo, ela fascina o século. Então, o que nós temos da mulher do século XIX? Uma mulher imaginada, uma mulher ídolo. Mas tem um detalhe, né? A gente pensou, a partir do que escreve o Hobsbawm, nós partimos nessa tese, a gente partiu do pressuposto que as mulheres foram escolhidas no século XIX como representantes desse homem comum. O Eric Hobsbawm vai dizer o seguinte, né? O homem comum entrou em cena no século XIX. Então, essa mulher, a gente parte do pressuposto que essa mulher, né, representada aqui, ela representa esse homem comum que entra em cena, né, no século XIX. Já não tinha mais como falar só dos homens poderosos, dos homens, né, de destaque. No século XIX, né, você tem esse homem comum entrando em cena. E esses novos tipos, né, então as mulheres configuravam como catalisadoras desses novos tipos sociais, que não poderiam mais ser ignorados. Que novos tipos sociais? O homem comum, né? Então, a gente percebe que os discursos sobre mulher que surgem no século XIX, eles vão versar sobre beleza física e moral, a imprescindibilidade da mulher para a espécie humana, né? E a literatura, as belas artes, elas vão se deleitar por um longo tempo com a mulher, com a imagem da mulher como objeto, né? Tomada como tema por excelência. Transformadas em símbolos, elas lembram novamente Michel Perrault e Geneviève Fraisse. Elas constituíram-se no século XIX, musas das belas artes, ilustrações, personagens de romances e gravuras de moda, reflexo ou espelho do outro, como dizem os filósofos, né? E nessa época também a gente tem o positivismo, né, tratando do aspecto social e moral da mulher, né? Usou muito a simbologia, a figura feminina, para simbolizar e disseminar um sistema de interpretação de mundo, né? Justificado pelo caráter altruísta da mulher. E vocês daqui a pouco, né, eu vou falar um pouquinho sobre
sobre definir como que as mulheres foram definidas nessa coleção. Dessa forma, considerando a coleção Las Mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas como um produto da cultura material que refletia os anseios e desejos dos espanhóis na segunda metade do século XIX, esse homem comum, como definiu Robson, foi representado nessa obra por figuras femininas, caracterizando espaços territoriais. Chile, representado por uma figura da mulher. Coimbra, por uma figura de mulher. Diversos lugares por uma figura de mulher. Então, foi representado nessas obras por figuras femininas caracterizando espaços territoriais. As mulheres que por tanto tempo foram marginalizadas da história, da política, enfim, do espaço público, simbolizaram a inclusão e o pertencimento. No entendimento dos positivistas do século XIX, as mulheres, por serem altruístas, elas representavam a humanidade, e a humanidade, podia-se considerar, compreendia o todo, né? Então, o discurso do século XIX sobre o feminino, né, as noções e concepções sobre a mulher reuniam as qualidades e elementos necessários para dar suporte a essa empreitada, que era a constituição da nação e o sentimento nacional do século XIX. Bom, estou cortando aqui porque senão é muita coisa. Então, só um minutinho. A importância atribuída às mulheres restringe, né, as coloca no espaço privado, a exterioridade, a capacidade emocional no lugar da intelectual, a submissão, altruísmo e desprendimento. A responsabilidade feminina, nos argumentos dos literatos, né, que escreveram, né, que colaboraram com os volumes de textos, principalmente para com o futuro, o devir, novos indivíduos bem educados, heróis e construtores de uma nova sociedade. Quanto ao que lhes resta como importante para as mulheres, para o presente está o cuidado, né, consigo, com a sua beleza, com a sua alma, com a sua honra, com a honra da família, cuidado para com seus pais, filhos, companheiros e os necessitados. Então, o que marca as mulheres? O discurso, né? Amor, altruísmo, abnegação são os atributos que definem as mulheres e automaticamente as sublimam, né? A ideia de que a parcela feminina... Agora, o que a gente vai encontrar nos textos? A ideia de que a parcela feminina da humanidade sobressai pela beleza e formosura está para o encanto e a admiração dos homens. É recorrente nos discursos dos literatos, né? Então, elas são comumente evocadas pelas expressões formosa metade do gênero humano, mais bela metade do gênero humano, parte mais bela dos habitantes, belo e frágil sexo, as filhas de Eva, bela metade do homem, flores para adornar o jardim da vida do homem, metade do gênero humano destinado a embelezá-lo, dirigir o homem pelo caminho da vida, formosura, metade do gênero humano e fonte de todos os males e todos os bens, o homem é o mundo e a mulher o céu do homem.
anjo da família, sem o qual o homem não seria nada, né? Metade mais frágil, delicada, digna de consideração e respeito, entre outros. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu fui retirando dos textos, que é a forma como os literatos foram atribuindo valores às mulheres, né? Entendendo-as dessa forma. Uma outra forma de descrever a mulher é pelo seu caráter físico e moral. E aí vai também vários adjetivos, olha só. Então, elas são representadas como boas filhas, mães e esposas, são referenciadas como honradas, católicas, dignas, respeitosas, virtuosas, belas, perfeitas, altruístas, submissas, obedientes, abnegadas, prudentes, ternas, sensíveis, doce, enamoradas, caridosas, pacientes, inteligentes, responsáveis, fiéis, corajosas, patrióticas, íntegras, atraentes, sensuais, amantes, modestas, caseiras, compreensivas, amorosas, fortes, conformadas, vigorosas, puras, bondosas, heroínas, devotas, piedosas, exemplares, humildes, econômicas, compassivas e vários outros atributos, porque aí também eu já cansei de separar, fui cansando. Mas para vocês terem uma ideia de como era vista a mulher no século XIX, e esse é o discurso que foi sendo construído. A mulher era isso, era altruísmo, era amor, era caridade, né? Enquanto que o homem é o quê? É razão, né? E quando se constrói essa imagem da mulher, né, você entroniza, você coloca ela num pedestal, né? Ela fica quase que intocável. Porém, onde estão as mulheres na história? Cadê essas mulheres, né? Elas eram tudo isso mesmo? Bom, mas isso é uma outra questão, não diz respeito ao meu trabalho, tá? Isso é uma questão que a gente pode discutir depois. Então, agora, já passando para a análise né, mostrar um pouco dessas litografias, porque agora o que eu vou falar para vocês, né, esse é todo o meu estudo sobre mulheres. Agora, eu vou mostrar para vocês como essas mulheres eram representadas nas cromolitografias. Isso aqui é a representação nos textos monográficos. Agora eu vou mostrar imagens para vocês e vou falar como elas eram representadas nas cromolitografias. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, né, o que me ajudou muito na análise, usar o dicionário do Michel Pastoureau sobre o dicionário das cores, tá? Porque ele é muito importante para a gente entender uma imagem a partir das cores, que foi uma das coisas que me ajudou muito a fazer essa pré-análise, tá? Das imagens, porque, na verdade, não é uma análise de imagem completa, 100%, né? Não que isso seja possível, mas não é iconológica e iconográfica. Antes disso, o que eu queria dizer para vocês, eu quero que vocês observem bastante nas imagens como que essas litografias, elas foram concebidas à semelhança de uma fotografia. Vocês vão ver as poses, né? Elas são litografadas, mas é como se elas estivessem posando para uma fotografia, né? Com poses e planos que focalizam o objeto, a mulher, né? E dão uma perspectiva de aproximação e de afastamento para os outros elementos que compõem a imagem. A multiplicidade de ambientes e locais representados despertam atenção. Então, foram retratadas em diversos espaços e lugares, como no campo, no interior e no exterior de residências, em jardins, nas montanhas, no mar, num ateliê, entre outros lugares. Bom, Beatriz, Joana, se vocês puderem colocar, então, a primeira imagem para mim. Eu vou colocar, professora, um minutinho. Ah, desculpa, é você. Obrigada, Amanda.
Isso, eu acho que você pode passar para a próxima. Essa é a imagem, é a capa, né? Essa imagem, ela condensa a, ela condensa a coleção toda. Todas as imagens são representadas por essa. Vocês podem perceber que nelas, inclusive, que nessa imagem, está escrito só Las Mujeres Espanholas, né? E aí, o título da coleção é Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Mas nesta imagem, nós temos a representação das mulheres espanholas, né? Que é essa mulher que tem um tecido vermelho, é a representação da mulher espanhola, inclusive representação do letramento, porque vocês podem ver que ela tem um caderno e um lápis. Dá para ver bem a imagem? Vocês conseguem ver bem? Tá? E tem ao lado um objeto com os brasões espanhóis. A mulher, essa é a mulher que aqui está à minha direita. A mulher que está aqui à minha esquerda, ela é também branca, né? É uma mulher que que mostra uma parte da perna, ela está em pé, né? Também está escorada, assim, né? Posiciona a mão em parece um monumento de pedra, também com brasões de Portugal. Então, é a representação de Portugal. Enquanto que no meio, nós temos uma representação da mulher americana, embora não seja a mulher que está representada nas outras litografias, porque essa mulher aí é a única americana, né, com um tom de pele mais escuro e que representa o exotismo, as indígenas, né, tanto que ela está nua da cintura para cima e carrega um pássaro na mão, enfim, é uma mulher, né, de tom de pele mais escuro. Então, nós poderíamos nos demorar horas nessa litografia, porque aqui a gente tem a representação de todas, enquanto está dizendo que são as mulheres espanholas. E a coleção, de fato, se chama Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas, porém, né, o que a gente tem, de fato, é uma representação, até da mulheres americanas, a imagem e semelhança da mulher espanhola. Então, são mesmo as mulheres espanholas. Por isso que eu parto do pressuposto também que nessa coleção, a Espanha está falando de si, né? É uma representação de si. A próxima, Amanda. Essa é uma representação da mulher que simboliza a República do Chile. Então, vejam, a República do Chile é representada por essa mulher, né? Ela porta-se elegantemente, sentada em uma cadeira forrada em veludo preto e vermelho, em um salão espaçoso, ornamentado com quadros e outros adereços que remetem à nobreza, onde prevalece a cor dourada nas molduras e detalhes. A cerâmica do chão apresenta múltiplas cores e formas, losangos e retângulos. A vestimenta da chilena sugere pomposidade, um vestido vermelho, realçado com pregas, tecidos sobrepostos, franzidos e acabamento com delicadas rendas brancas. Uma outra peça em azul desce-lhe do pescoço até a cintura,
quanto ao cabelo castanho, está impecavelmente preso em cima da cabeça, enfeitado com flores vermelhas e brancas que ajudam a realçar a pele alva da jovem e bela senhora. Luxo, ostentação e nobreza compõem esta litografia e conduzem o olhar e a concepção do observador da imagem. Eu queria dizer, porque isso estava lá na minha fala, mas eu cortei bastante coisa por conta do tempo, que cores fortes e quantidade de tecido, né, significa nobreza, significa riqueza, né? Porque se a gente pensar no século XIX, não havia abundância. Primeiro, as cores não eram tão fáceis, né? Cores tão fortes, né? Não eram, né, não era tão comum assim, né? E também não eram todas as cores, eu quero dizer, né? E também a quantidade de tecido. Quantidade de tecido, vocês lembram das vestimentas dos nobres, reis, das rainhas, né? Com muito tecido, isso representa nobreza. Bom, a próxima. Isso. Essa é a senhorita em traje de... Desculpa, estou vendo a imagem errada. Essa é a representação da República Argentina, a representação de Buenos Aires, né? Bom, também é o luxo e a riqueza dos detalhes que marcam a República Argentina na representação de Buenos Aires. Os móveis e o acabamento de cada um deles, as molduras do espelho e quadro, os objetos que ornamentam o ambiente, assim como a modernidade da porta sanfonada, vocês veem aí ao lado, né? E a delicadeza da cerâmica constituem, né, um conjunto que sugere opulência e magnitude. Vejam, o que a Espanha está querendo mostrar, né? Né, esse espírito espanhol, né? Essa magnitude e opulência da Espanha, né? Se neste momento a Espanha não possuía mais poder econômico, político, né, não tinha mais os territórios aqui na América, né, ela tinha deixado o seu DNA, né, ela tinha deixado aquilo que era importante para, né, e que foi durante muito tempo, né, a marca da Espanha, que era a nobreza, a opulência, a riqueza, né, e tudo isso está representado aqui, na mulher, né, que neste caso representa Buenos Aires, mas todas as mulheres, com exceção do Paraguai, todas as mulheres que representam a América Hispânica são mostradas assim, com muita opulência, com muita pomposidade, nobreza, né. Da mesma forma, os trajes suscitam a condição social elevada da mulher, que personifica a buenairense, pela qualidade e grande quantidade de tecido que leva ao seu vestido verde. É um vestido verde, tá, gente? Um verde escuro, oliva, sobreposto a outra peça em verde claro, além das rendas, barrados, franzidos e véus. Ela também possui pele muito alva e cabelos castanhos. Vamos lá, para a próxima. Essa é a mulher da ilha de Porto Rico, né? Bom, embora também produzam, né, uma classe em destaque na sociedade, apresentam aspectos peculiares, como a cor da pele, mais escura, né, que é mais escura, suscitando a miscigenação, e um aspecto singelo. O ambiente, e que a gente tem a guatemalteca também, eu acabei desmembrando,
mas nesse caso eu fazia análise tanto da mulher, né, representante a ilha que representava a ilha de Porto Rico, quanto a mulher da Guatemala. Mas a gente vai passar para outra imagem depois. O ambiente em que se encontra a guatemalteca também é composto por ricos adereços, mas em menor quantidade, e constitui-se em um lugar escuro. O litógrafo optou por tons e sobretons marrons, muito sombreado e contornos menos definidos. O traje da senhora é igualmente marrom, abotoado à frente, com poucos ornamentos, da guatemalteca, tá? Por baixo, ou preso como uma cauda, uma longa peça branca vai da cintura até o chão, numa mostra de abundância de tecido. Traz um lenço azul e branco preso no seu pescoço. Acho que pode passar para outra, Amanda. Cabelos presos, enfeitados por uma única rosa vermelha. A porto-riquenha encontra-se em meio a um jardim, usando um vestido marrom com franjas da mesma cor e uma delicada e longa capa transparente, branca, cobrindo o vestido, aquela que vocês viram antes, né? A transparência do traje, o semblante, somados ao jardim rico em folhagens e flores, criam nesta jovem senhora um aspecto e clima de sedução. Mas beleza, graça e notável posição hierárquica são as evidências que notificam essas litografias americanas. Eu estava falando para vocês da vestimenta, né? Tem um autor que é o Cal Kohler, né? Ele tem um livro chamado História do Vestuário. Ele afirma que a vestimenta, ela caracteriza-se como um indicador de posição social. Então, a quantidade excessiva de pano era privilégio das classes abastadas e um fator definidor de diferença social, né? Entre os povos antigos, os imperadores manifestavam sua autoridade moral também através de suas vestimentas. Vamos agora para as mulheres espanholas. Isso. Então, aí a gente tem a província de Palência, né? Além da sisudez da sua expressão, né? Ela foi retratada em tons escuros que realçam... parênteses. Agora vocês vão perceber aquilo que eu disse da diferença. Agora são as mulheres retratadas no seu cotidiano, em espaços, né? Não que as outras não sejam no seu cotidiano, mas assim, a opulência nas outras, a simplicidade nas espanholas, opulência nas americanas e simplicidade em lugares comuns na espanhola. O preto é cor predominante numa longa capa que cobre suas vestes, mas aparecem também a cor azul do vestido e a vermelha de um lenço que lhe cobre a cabeça. Conduz por uma estrada um animal, um pequeno cavalo, coberto com uma manta, indicando o cuidado e asseio com a mercadoria presa nas costas do mesmo. Entre os vários significados da cor preta, além de austeridade, e que combina com, né, com a expressão dela, luto e renúncia estão também, né, perdão, entre os significados da cor preta, luto, além de austeridade, luto e renúncia estão também o da tristeza, solidão e melancolia, que não passa incólume ao espectador dessa litografia, né? Então, é uma mulher, quase que a gente vê uma mulher em sofrimento, né? A outra. Também. Essa Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que, na verdade, eu não consigo ver isso.
Ah, essa é a mulher da Guatemala, né? Então, acho que é da América Central. Então, eu acho que a gente pode passar para outra. Então, essa aqui é uma lavradora, né, dos arredores da capital. Ela carrega consigo, né, eu acho que a gente pode considerar, desculpa, considerando o aspecto desértico, árido e pedregoso, despossuído de natureza e de verde, e pelos... não, peraí. Ah. Peraí, gente, que eu estou me perdida aqui nas minhas análises, nas minhas... Você volta na litografia 7, por favor? Na anterior? Isso. Essa legenda aqui, ela está errada, tá? Essa é uma vaqueira, né, dos arredores da capital, tá? Da Espanha. Então, é por isso que eu estava me confundindo aqui. Uma atividade recorrente nas representações litográficas da Espanha é a de lavradora. Por exemplo, o destaque nessa imagem é para sua vestimenta e função. Litografada em meio a uma pastagem, um terreno acidentado, com morros e barrancos, suas feições sugerem beleza mesclada com certa tristeza. Usa vestido vermelho, com corpete preto, coberto por uma pequena capa, também vermelha, de barrado preto. Por baixo, aparecem as mangas longas de uma camisa branca, sendo branco também o lenço que circula e cobre-lhe a cabeça. Como adereço, usa colares de pérolas. Traz em suas mãos uma vara, um instrumento de trabalho, uma sombrinha e um objeto, na cor marrom, que se assemelha a um catavento, né? Provavelmente outro instrumento de trabalho, para orientar-se, conduzir os animais e amparar-se na direção do vento. A vegetação é abundante na imagem, então a gente vai ver árvores, vegetação rasteira, né? Aspecto que faz referência à fertilidade da terra e do lugar. 2 animais bovinos pastam e descansam enquanto a vaqueira posa neste ambiente, como se posasse por uma fotografia. Seu calçado é preto, delicadamente adornado com fivela dourada e usa meias brancas. A litografia é executada harmoniosamente em todos os elementos, fortes e saudáveis, denotando uma sociedade harmoniosa e equilibrada. Pode passar para outra. Isso. Então, essa é a lavradora dos arredores, né, da capital. Ela traz em suas mãos instrumentos de trabalho que simbolizam a variedade de funções que exerce. Uma vara para cuidar de bois e vacas e uma foice. O espaço em que se encontra é aberto, claro, e traz várias características geográficas. Morros em um canto da imagem, planície em outro e no meio um pequeno lago. Ajudam a compor o ambiente uma casa pequena, ao longe, um animal bovino, vegetação rasteira, certo? Uma vegetação rasteira, tudo sob um céu azul e aberto.
A lavradora, né, um outro assunto da imagem, aparece em primeiro plano, possui pele alva e foi retratada de perfil com um vestido preto e vermelho e blusa branca de mangas longas Os sapatos são pretos e as meias brancas. No cabelo, trançado e preso, traz um pequeno lenço branco e delicado. Acha-se recostada a um barranco e ao lado de um cesto contendo milho e capim, simbolizando os múltiplos encargos com o campo e com a pecuária. Eu tenho outras imagens, mas enquanto eu vou terminando a minha fala, Amanda, você poderia deixar as imagens um pouquinho e ir passando, né? Para a gente não passar demais do tempo, né, que foi. Essa é uma outra trabalhadora, né, dos arredores da capital. Acho que eu vou comentar, não consigo ficar sem falar nada. Também eu acho que vocês podem perceber, né, que sempre a mulher em alguma função, né, e sempre a mulher espanhola, né, a mulher comum. Pode passar. Aqui a gente tem, né, a mulher vendedora de galinhas, né, de frangos, da província de Álava. Também mulheres comuns, né, no seu cotidiano, no seu trabalho. E vocês vejam, sempre o seu trabalho está vinculado a alguma atividade que ela vai levar até a família, né, de cuidado com a família. Próximo. Também, né, a província de Toledo, uma criada, né, também indo buscar água, o que já apareceu naquela outra litografia, né? A Essa próxima. é a última. A última, né? Uhum. Então, tá. Então, assim, finalizando. As imagens, né? Eu acho que pode tirar, Amanda, né? As imagens que dão significado às províncias espanholas remetem às singularidades de sua origem, de suas origens, enfocando o específico e o peculiar nas mais variadas regiões. As mulheres representadas nas litografias aparecem desempenhando funções ou envolvidas em alguma atividade, mostrando que tanto aquela região quanto aquela determinada ocupação feminina constituem-se em importantes e representativos aspectos do caráter nacional hispânico. Mesmo nas americanas, a gente percebe, né, por meio da suntuosidade, né, e tantos outros elementos que eu destaquei, o caráter nacional hispânico. No mesmo sentido, configuram-se em uma forma de tocar os imaginários sociais, né, através da representação iconográfica, no que diz respeito aos trajes, hábitos e costumes de uma parcela das mulheres espanholas representantes das tradições desse território nacional, né, da Espanha. Quando eu falo em tocar os imaginários sociais, imaginem assim, quando um espanhol olha a imagem da mulher que representa a província do Chile, depois uma mulher que representa a Argentina, Buenos Aires, uma mulher que representa Guatemala, Porto Rico, dentre tantas outras. Qual a concepção, qual a imagem que eles vão fazer da América? A América é suntuosidade, a América, olha como a Espanha passou por ali e olha o que ela deixou, né? Mas não é bem assim. Assim, percebe-se que as litografias oferecem prazer aos olhos pela beleza plástica, elaboram uma representação da história visual da Espanha, né, e da América também, e convidam o observador a demorar-se sobre elas pela multiplicidade de cores,
beleza das vestimentas, detalhes e as situações apresentadas. A fração iconográfica que compõe a coleção se inscreve na sensibilidade daquele momento histórico e responde às demandas daquele momento histórico, quais sejam política, social, cultural, daquele momento histórico que eu estou dizendo da segunda metade do século XIX, que foi o período em que elas foram produzidas. Representam ideais e ideologias, né? Expressam e tocam os imaginários e constroem um discurso de um tempo e um espaço, em um tempo e um espaço. Então, nós podemos perceber que nessa coleção nós temos uma singularidade no que diz respeito à forma de comunicação, ou seja, ela comunica-se por duas linguagens, imagética e textual, né? E também o editor fez uso da litografia enquanto linguagem simbólica para representar mulheres e espaços territoriais. Por isso, o caráter político de las mujeres espanholas, portuguesas e americanas, e também de textos monográficos, litografias e textos monográficos. Tanto na parte iconográfica da obra, como na parte textual, o que a gente percebe? Nós percebemos mulheres imaginadas, pela forma como elas foram reproduzidas e vinculadas a estereótipos. Quais estereótipos? A mulher bela, trabalhadora, essencial, a mulher genuína, no caso lá da Espanha, genuína, e mais, que representa a sua nação pelos trajes, cores, funções, entre outras formas. Entre códigos, convenções, ideologias, escolhas estéticas para produzir sentidos, mulheres foram identificadas, qualificadas, ao mesmo tempo em que a Espanha vai construindo uma imagem de si. Acho que é isso. Aí fico agora disponível para perguntas. Muito obrigada, doutora, pela sua exposição. O tema é mais do que mais interessante e tem pano para mangas. Vamos então abrir a altura do debate. Quem tiver perguntas pode fazê-lo pelo bate-papo ou simplesmente levantar a mão e eu passarei depois a palavra para o participante. A Marina Gali tem uma dúvida. Não sei se quer falar, se pode escrever. Eu posso falar pelo microfone mesmo? Sim, sim, pode falar. Pode ser? Tá me ouvindo bem? Sim. Eu percebi nas imagens que, não sei se foi uma percepção só da minha cabeça mesmo, mas que todas as cores usadas tanto nas paisagens como na vestimenta das mulheres, elas são muito tênues, tirando o vermelho, que eu percebi que é um vermelho muito intenso, né? E tem a presença desse vermelho intenso em todas as imagens. E ele é bem predominante, né? Assim, principalmente na vestimenta das mulheres. Você até me indicou, né? Esse livro sobre o estudo das cores, e eu queria saber se tem algum motivo específico para essa intensidade do uso do vermelho nas imagens, se ele tem algum objetivo, não sei, algum motivo para ele estar tão intenso comparado às outras cores, sabe? Sim. Marina, você pode perceber que o vermelho intenso ele está na representação das mulheres espanholas. Então, e que é a característica da vestimenta, das cores espanholas. Você pode ver que tem muito preto e vermelho, né? Na vestimenta espanhola. E então, isso representando mesmo
a tradição no que diz respeito à vestimenta. Tem um autor, eu falo tem um autor porque agora eu não vou lembrar o nome de tantos que eu li, mas assim, na época lá de fazer pesquisa, a gente lê bastante, depois vai perdendo, né? Mas ele diz o seguinte, que com essa mistura, quando foi ficando muito misturado o que era espanhol com aquilo que vinha da França, as cores começaram a ficar menos intensas, sabe? Porque era uma característica do vestuário francês. Então, tanto as cores, então a França teve uma entrada, e aí isso miscigenou bastante, assim, modificou bastante o que era genuinamente espanhol, né, a tradição mesmo. Então, em relação, né, ao hábito das mulheres, elas passaram a fumar, por exemplo, né, como as francesas fumavam, as cores das roupas, os modelos e as cores. Por isso que naquele momento, em 1870, não dava para representar a mulher da capital, por exemplo. Né? Vocês podem ver, tem as mulheres lavradora dos arredores da capital, mas não tem a mulher da capital, porque a mulher da capital tem o quê? Já não dava mais para representar naquele momento uma vestimenta genuína, os hábitos genuínos, a comida genuína, sabe? Já tinha misturado. Exatamente, já tinha misturado, tinha essa mistura, enquanto que as mulheres que estão ao redor, então que estão no campo, ainda conservavam os costumes, os hábitos, as tradições, inclusive na vestimenta. Ah, interessante. Entendi. Obrigada. Entretanto, enquanto esperamos pela próxima pergunta, Nathalie de Brito diz no bate-papo que amou muito a exposição e o trabalho é muito interessante, enquanto a Vera Amaral fala que foi uma excelente apresentação. Obrigada. Não sei se há mais alguém com alguma pergunta. A Bia Carlos, sim. Olá, boa tarde. Foi uma exposição riquíssima, maravilhosa, de fato, e eu gostaria de saber se teve alguma reação a esse imaginário construído, porque, de fato, é um imaginário. As mulheres americanas não são, de longe, completamente aquilo que é representado, e as espanholas também já estavam um pouquinho diferentes no meio urbano, e houve alguma reação, alguma fala sobre esse imaginário construído por parte das mulheres ou por parte de alguém da sociedade? Bianca, eu não estudei a recepção, mas eu acho, mas eu teria encontrado alguma coisa, porque eu pesquisei bastante sobre essa coleção, porque tem poucos trabalhos sobre ela, na história nenhum. O meu é o primeiro na história, né? Aí tem o pessoal da literatura que trabalha, né? Principalmente por causa do costumbrismo, tá? Mas assim, eu não estudei recepção, mas eu acho que não tem. Então, essa parte, né, das pessoas, o feedback em relação a essa coleção. Mas tem um detalhe, Bianca, é assim, ela não foi produzida como a gente pensa uma coleção hoje, que é já toda encadernadinha, assim. Ela foi sendo produzida no decorrer da década de 70. Então, assim, saía um artigo monográfico, aí ia lá, né, e era lido, né, porque isso eu vi num outro trabalho, né, ele era lido para várias pessoas, né, assim como o jornal era lido para várias pessoas. Periódico. As imagens, elas eram produzidas para enfeitar lugares, salões de festa, né, jantares, essas coisas. Então, e também, né, se a gente pensa que essa obra, ela foi produzida
para mostrar para os outros, mas para também deixar para a memória, né, deixar como um material que fala sobre a Espanha, que fala sobre si mesma, né, essa divulgação foi maior na Espanha. Então, lá não teria nenhuma crítica, nada disso. Agora, o que a gente tem, assim, aí eu não vou dizer especificamente dessa coleção, mas o que a gente tem do século XIX é essa mulher idealizada que foi construída nesse momento, né? Tanto que nós temos, né? A gente vive o resquício disso até hoje, né? Até hoje se pensa que vamos pensar assim, uma mulher no poder, uma mulher presidente, que bom, porque a mulher, né, é mais organizada, é mais generosa, é mais humana. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que uma mulher está no poder, né, vai exercer algum cargo político, vai ser bom por esse motivo. Não porque ela é racional, não porque ela é competente, não, é porque ela é amorosa, porque ela, né, tem paciência e assim por diante. Respondi a sua questão? Com certeza, professora, com certeza. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? A Natália Souza diz: excelente trabalho e exposição, professora, gostei muito. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, porque vocês viram que eu escrevi, né, a minha fala. Eu posso tirar as partes que são mais coloquiais, e eu posso disponibilizar para vocês o texto. Tá? Sim. Pode ou então enviar. indicar os que já estão publicados. Também pode passar essa informação para a Amanda e nós depois passamos para os restos dos participantes. A Nathalie de Brito pergunta: gostaria de saber se há mais representações da mulher indígena. Não, Nathalie, não temos. A coleção, ela só representa mulheres brancas e mulheres à imagem e semelhança da espanhola, lugares, mulheres, vestimenta, tudo de forma muito, né, mostrando riqueza, mostrando opulência. A única que tem no texto monográfico tem no texto monográfico tem uma referência à mulher negra e ela é referenciada praticamente como uma escrava, tá? Como uma esqueci a palavra que tão banal, como uma ama, né? E na parte litográfica, a única representação diferente é da mulher do Paraguai. É que eu estou falando aqui, eu estou tentando ver se eu encontro uma imagem da mulher do Paraguai para mostrar para vocês. Eu vou mandar esse aqui para a Amanda, para ela pôr. Só um minutinho, porque aí vocês vão ter ideia do que eu estou falando, assim.
Amanda, tá enviando para você. É a última imagem desse PowerPoint. Eu acho que é bem interessante, quando a gente bate os olhos nessa imagem da mulher que representa o Paraguai, a gente já tem ideia de que eles estão falando de um país, de uma república devastada pela Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Então, é muito diferente, vocês não, é muito diferente da representação da imagem das outras mulheres americanas. Ele está só carregando aqui, assim que eu conseguir baixar, já mostra. Tá. Se alguém quiser fazer uma outra pergunta nesse meio tempo. Exatamente. A Giane Duarte pergunta: podemos afirmar que existe então uma intenção forte de enaltecer a mulher espanhola em detrimento com as outras mulheres, ou seja uma característica forte nessa obra? Não, eu acho que não. A intenção é enaltecer a Espanha. E qual era o maior símbolo naquele momento, né, inclusive de representação do caráter nacional, né, da hispanidade, da tradição, e um símbolo de inclusão eram as mulheres no século XIX. Então, a ideia é enaltecer a Espanha por meio da imagem de imagens de mulheres, a última. Isso. Aí. Não, já foi. Isso, é essa. Vocês estão percebendo? Bom, em primeiro lugar, Giane, né? Respondi a sua pergunta? Bom, essa imagem é a do Paraguai. Vocês podem perceber como que é uma imagem que mostra decadência e totalmente diferente das outras representações da América, né? Então, aqui é decadência. Tanto que a gente tem esses pássaros como se fossem urubus. Urubus, né, a representação, né, do morto, daquilo que já é fétido, né? Essa mulher fuma, não sei se vocês conseguem ver que sai uma fumacinha assim ao lado da boca dela. É a única que aparece, né, com uma parte desnuda, né, a não ser aquela imagem lá, que também era a representação da América, lá naquela capa que eu disse que é a icônica, né, naquela primeira imagem que eu passei. Mas essa é a única que aparece com um seio à mostra, porque assim, não tem sentido esse seio à mostra aí, né? E ela está descalça, né? Está vestida de qualquer, assim, né? Uma vestimenta mais simples, muito simples. Provavelmente à procura de água, porque olha ali o que está na cabeça dela, né? Então é isso, eu acho que essa é a única que se destaca. Porque a República do Paraguai é uma república, naquele momento, é uma república devastada. 1864, 1870, a Guerra do Paraguai, não é? Né? Então, a república devastada. Então, aí tem a imagem da devastação. Se é a mulher, se é essa imagem de mulher que representa o espaço,
E quando se fala do Paraguai, tem que se falar naquele momento, tá? Não é que tem. Naquele momento se fala do quê? Do quanto que o Paraguai foi devastado pela guerra, então só podia ter uma representação como essa, né? Inclusive, ela é a única de pele escura também. Assim, eu olho para essa imagem e penso assim, não, eles quiseram falar mesmo que aquilo lá já era a escória. Giane Duarte disse que sim, entendeu a resposta da doutora. A Nathalie de Brito fala que é interessante notar a nudez da mulher do Paraguai e diz que ficou curiosa para ver a mulher brasileira. Só tem uma representação da mulher brasileira, né? Uma só, que é a mulher da Bahia. Mas aí foi outra falha minha que eu também não trouxe. Não trouxe de Portugal, não trouxe de... Fiquei tão focada, assim, em algumas que eu acabei esquecendo pela vida. É a idade. Tenho uma pergunta, por acaso. Este de Portugal, a representação de Portugal, talvez consigam-me dizer se tinha algum traje muito tradicional, porque a ideia que se passa de Portugal é mesmo essa, é um traje mais tradicional, as mulheres mais cobertas. Consegue-me dizer se seria mais ou menos assim? Sim, também, a mesma coisa, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer do período da União Ibérica, né? Então, o que eu entendo dessa coleção é assim, a Espanha quer mostrar tudo de bom daqueles lugares pelos quais ela passou. Tanto que tem também, nessa coleção, a representação das mulheres das Filipinas, porque a Espanha também passou por lá, né? Elas são representadas como mais exóticas. Então é sempre nesse sentido da tradição, né, daquele lugar, mas sempre com a ideia de que a Espanha passou por ali. Então, no caso, Beatriz, de Portugal também. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Acho que pode tirar essa. A Natália Souza pergunta: essa feminilidade que aparece na primeira foto e agora nessa foto da mulher no Paraguai e que se distancia, por exemplo, da mulher da Espanha, pode ser vista como um sinónimo de força? Não. Eu acho que o sinônimo de força, que essa ideia de força representada por mulheres, nessas litografias, bom, pelo menos esse não é o meu olhar, Natália, tá? Eu acho que se dá para entender algum sentido de força, são essas mulheres que estão, né, principalmente as espanholas, que estão no trabalho. Mas, sinceramente, a ideia, no século XIX, não era a força da mulher que era destacada, até porque não se via pela a força da mulher. A mulher não era força, força é homem, né? As representações, elas sempre estão muito marcadas por essa ideia da fragilidade, tanto que você pode ver que sempre tem traços muito delicados e tudo mais. Então, da fragilidade e com exceção de uma que eu mostrei lá, que tinha traços ela era muito sisuda, mas um traço, né, mais assim, mais delicados, e também a forma como elas foram, né, representadas nos textos monográficos, porque muitas vezes os litógrafos foram até os textos monográficos para poder fazer suas representações,
né? Então, a ideia que tem ali, né, é de feminilidade, sim, mas não de força, né? Feminilidade, no que significava feminilidade naquele momento? Amor, carinho, altruísta, emoção, coração, né? Enquanto que, por outro lado, o homem era visto como força, razão. Então, não aparece. E tem outra coisa, a concepção da coleção. Não tem uma mulher que vai escrever, não tem uma litógrafa, nada disso. São homens falando, representando mulheres. Então, é assim, como que eles pensavam as mulheres, o que eram mulheres para eles. E isso também tem um caráter, como eu falo para vocês, de tocar os imaginários sociais, né? Então, você vê essa imagem e ela toca os imaginários. Não, a mulher é assim. Tem essa gestualidade, tem essa vestimenta, tem essa delicadeza, principalmente quando vão ler os textos monográficos. Não, são singelas, carinhosas, bondosas, amantes, delicadas, metade mais formosa do gênero humano, né? A parte mais bela do gênero humano, e assim por diante, né? Se não houver mais perguntas, vamos encerrar agora a sessão. Quero desde já agradecer à doutora por nos ter aceito o convite. Agradecemos também aos participantes que estiveram presentes na sessão. Quem estiver interessado, na última semana de maio, a Comissão terá 2 workshops, um focado na história insular de Portugal, das Ilhas da Madeira e dos Açores, e a outra será focada na história da nominástica. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, e foi muito prazeroso. Eu gosto demais de falar do meu trabalho de doutorado. E eu sou apaixonada por ele, pelas imagens. Obrigada. Deixa eu dizer mais uma coisinha. Eu acho que vocês encontram essa coleção em Portugal, porque que faz tempo que eu fiz a pesquisa, mas tinha em vários países, e eu acho que ela está em Portugal também. Então, eu acho que vocês devem encontrar nas bibliotecas ou talvez em algum museu. Obrigada.